Olá pessoal, tudo bem? Um dia super importante aqui na NetGlobe, porque nós estamos reforçando laços e principalmente podendo trabalhar estratégias que possam beneficiar os nossos clientes, o mercado. A NetGlobe, a Extreme e a Unintel unindo forças para poder levar o que há de melhor na performance de redes e principalmente olhando o futuro dos negócios dos nossos clientes. Renato Chaves, queria te agradecer muito pela parceria, por toda essa dedicação do time para que nós possamos de fato levar uma proposta de valor consistente para o mercado. Ótimas soluções que a Extreme pode aportar nos clientes dentro de um modelo de negócio possível, modelo como serviço, e agregando toda uma camada de suporte, de monitoramento e principalmente inteligência de dados, de negócio no core business dos clientes. E é essa pergunta que eu queria fazer para você, ou seja, como que as redes com performance, as redes modernas, com a tecnologia da Extreme, pode agregar mais receita e principalmente garantir o futuro das organizações no mercado tão competitivo? Bom, em primeiro lugar, muito obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço. É um prazer enorme estar aqui e poder ter um parceiro como a NetGlobe no ecossistema da Extreme. Não tenho a menor dúvida que será de bastante sucesso pelas poucas interações que a gente já teve logo nesse início e que já geraram muitos insights. Acho que essa pergunta ela é quase que respondida pelas próprias conversas que nós tivemos aqui. A Extreme ela tem um foco muito forte na experiência do usuário, né? Quem está usando a rede. Normalmente as pessoas comunicam um produto para as empresas que são usuários que estão comprando. E, na verdade, o nosso usuário é quem vai usufruir da infraestrutura de quem comprou. Então, essa preocupação da Extreme levou ao desenvolvimento dessa plataforma que gera essa massa de dados que você consegue identificar qual o comportamento desse usuário, qual a experiência que ele está tendo, e também levando a possibilidade de você não só pagar a infraestrutura com informações de rede que podem tornar a empresa mais eficiente, como também pode gerar uma nova oportunidade de negócio que não estava sendo observada. A gente tem alguns cases no mercado. Eu acho que o varejo, principalmente, é um segmento que tem alta capacidade de aproveitar essas informações em tempo real do que está acontecendo com a rede deles e aí gerar insights de negócio. A gente tem alguns clientes que já estudam esses modelos de negócio. E não posso deixar de citar que para nós não é só um caso de êxito, mas um estádio de esportes iguais a vários que a gente tem nos Estados Unidos. Ele é uma operação de guerra que concentra quase que todas as verticais de negócio do mercado e que você pode observar não só a parte de varejo, mas logística, centro de distribuição, segurança, experiência do usuário, acessibilidade. Você tem inúmeras formas de explorar a mesma infraestrutura que está instalada no estádio. Muito legal, grandes insights. Eu acho que a Extreme está realmente muito bem posicionada, né, não só nesse discurso, mas tornando isso possível na prática, né, para as organizações. O Grilo, falando um pouquinho nesse pilar super importante da nossa parceria, que é a distribuição, né, nós estivemos essa semana conversando com o cliente, muitos dos clientes ainda, né, sentindo a dificuldade na pele, né, da falta de componentes, os prazos de entrega, as dificuldades de normalizar, né, as suas operações. Eu vejo que isso tem incomodado muito, né, o cliente lá na ponta. Queria que você falasse um pouquinho, né, desse papel importante que o distribuidor tem para equalizar tudo isso, seja o prazo, né, seja a garantia da eficiência logística, né, e tornar tudo isso possível, unir essas pontas entre o integrador, o fabricante, né, e o distribuidor no meio. Primeiro, agradecer muito aí a presença, a oportunidade, né, que a gente está tendo juntos. Acho que é uma construção de uma parceria realmente que vai trazer muito para os clientes da NetGlobe junto com a tecnologia da Extreme. Esse é um ponto muito importante, Renato, porque inclusive quando a gente
iniciou a parceria com a Extreme há exatamente 2 anos atrás. E a gente já estava vendo essa questão do mundo, da situação, do cenário pós-pandêmico, né? Que trouxe aí essa dificuldade do problema da cadeia de fornecimento de semicondutores e componentes ao redor do mundo e que provocou aí uma dificuldade para toda a indústria de tecnologia, principalmente afetou bastante a parte de soluções de infraestrutura de rede, que é onde a Extreme está inserida como um dos principais players. Desde lá de trás, há 2 anos atrás, a Unentel, seguindo a filosofia da empresa, que é realmente ser um distribuidor de valor agregado e que faz a logística, faz toda a cadeia de supply chain de forma bem consolidada, mantém um estoque para fornecimento de produtos em curto espaço de tempo ou mesmo pronta entrega, e também tenta fazer um trabalho junto ao fabricante de otimização dessa logística toda. A gente fez um investimento muito grande com a Extreme, a gente fez, na verdade, uma aposta, né, Renato? Foi uma aposta que eu acho que foi muito certeira, muito assertiva, de investir pesadamente em já criar uma demanda de produtos junto à fábrica, junto à Extreme, para trazer esse material, investindo na frente, né? Fazendo investimento realmente na frente, para poder, assim que o mercado tivesse já entrando no ritmo, a gente entrasse fazendo a diferença. O que acontece é que hoje, né, eu acho que o exemplo está aqui, né? A gente, estando aqui na NetGlobe, fazendo esse evento hoje aqui, em 2 dias a gente trouxe a solução, montou a infraestrutura todinha da NetGlobe de rede, tanto a parte wired como wireless, em 1 dia, né, em tempo recorde, os equipamentos com todas as soluções pronta entrega, e isso é o diferencial da Unentel. A Unentel hoje, como ela fez esse investimento lá atrás e dentro da cadeia de valor veio sofrendo sucessivos aumentos pelos custos, do aumento de custo de produção, né, e dos produtos que estavam escassos, a gente saiu na frente, a gente conseguiu ter um diferencial e trazer esse diferencial para os parceiros. Então eu vejo agora que, além da expertise que a gente adquiriu nesse mercado, junto com a Extreme, também de trabalhar esse modelo de negócio, modelo que a gente está discutindo aqui, que a gente está levando para os clientes como um diferencial da NetGlobe, junto à Extreme e à Unentel, de as a Service, que está aumentando muito. Eu acredito que agora nós estamos no melhor momento para poder, de forma muito rápida, muito ágil, apoiar vocês como NetGlobe com as soluções da Extreme e levar o que há de melhor para os clientes, atendendo essas necessidades que cada empresa, de cada segmento, tem uma dinâmica muito complexa, né, a gente sabe, e se você não tiver rapidez, agilidade para atender, você para uma linha de produção, você deixa do cliente atender o cliente dele, final dele. E a gente sabe o nível de complexidade que é uma rede. Como a gente comentou aqui, a gente já falou, você fazer hoje a transformação digital de uma organização, de uma empresa, se você não tiver uma rede com alta disponibilidade, com confiabilidade, com agilidade para você trazer as aplicações, preparada para levar essas aplicações para a nuvem, para facilitar o trabalho dos gestores, da equipe de TI, de forma rápida, de forma ágil, realmente as empresas não conseguem progredir e entregar para o seu usuário, para os seus colaboradores e, enfim, até para os acionistas o valor que precisa ser entregue. Então, acho que o papel da distribuição com um valor realmente agregado, de fazer toda essa cadeia de gestão dos produtos para chegar aos produtos para vocês como integrador, no mais rápido, no mais curto espaço de tempo, com o melhor custo-benefício para levar isso para o cliente final, isso tem um diferencial enorme. E eu acho que isso a gente está conseguindo construir, está conseguindo trabalhar muito forte com a Extreme, temos inúmeros casos de sucesso. Eu tenho certeza que dentro dessa parceria com a NetGlobe a gente vai levar isso de forma muito diferenciada e agregando muito valor para os nossos clientes. É verdade.
extremamente relevante isso que você tem falado, Grilo, e nós sentimos na pele, né, o quanto que essa logística e esse cuidado que a Unentel tem, né, nos favoreceu nesse dia tão importante, um dia que nós estamos aqui, né, Renato, recebendo clientes que se deslocaram, né, de vários lugares para vir aqui experimentar um pouquinho, né, das nossas tecnologias, do nosso compromisso com o negócio deles. Eu tenho falado muito aqui, Renato, sobre a importância, né, da alta gestão das companhias em trabalhar muito bem essa nova realidade do trabalho, né? O momento da pandemia nos levou todos de uma forma segura para as nossas casas. Nós vimos no decorrer desse aprendizado que o ser humano, ele produz, ele cria, ele agrega muito mais aos nossos negócios quando ele tem a capacidade de interagir de uma forma que não seja só remota. Não precisa voltar do mesmo estilo que era 100% presencial, mas o conceito híbrido hoje, né, ele tem se mostrado o conceito mais eficiente para o futuro, né, das organizações, a empregabilidade de uma forma geral. E eu tenho trabalhado muito, né, um raciocínio com os líderes de negócio que nós não podemos hoje chamar a nossa massa de força de trabalho para voltar para os ambientes de trabalho, seja os escritórios, seja outros, né, centros de distribuições, as próprias áreas fabris, se nós não cuidarmos de alguns elementos importantes, né? Por exemplo, quando nós fomos para as nossas casas, tudo funcionou muito bem, né? Então eu estou lá em casa, eu tenho um link, eu estou sozinho, a internet funcionou super bem, eu consegui acessar as aplicações que estão em cloud, e muitos desses líderes, né, confessam a mim, me perguntam, dizendo assim, poxa, a gente começou a voltar para o escritório e está sendo muito ruim, porque o pessoal está reclamando, a rede ficou lenta, poxa, todo mundo fazendo videoconferência para tudo quanto é lado, poxa, mudou a experiência, né? E aí a gente falou um pouco sobre isso, assim, claro, o comportamento dos usuários mudou, o negócio é ter um fluxo de vídeo, uma colaboração, uma integração das pessoas de uma forma híbrida, e nada foi feito, né, para melhorar esse ambiente, né, de rede, seja LAN, seja Wi-Fi, seja WAN, né? Então eu acho que a gente tem uma mensagem importante para deixar também, né? Ou seja, de cuidar dessa nova realidade, e a rede tem que jogar a favor, ela não pode jogar contra esse movimento do híbrido. Como você tem visto isso, Renato, nos vários cases, né, nas implantações que a Extreme tem feito? Acho que essa pergunta é extremamente pertinente. A gente tem 3 pontos bastante importantes para a gente relevar. Primeiro, que o Gartner já falava que em 2024, por volta de 46% dos CIOs teriam um desafio de tornar o escritório híbrido. Ou seja, o que passou e evoluiu uns 15 anos de decisões das empresas em 2. O que aconteceu foi isso. A transformação digital, ela foi obrigatória. E vários que fizeram continuam aí performando. Os que demoraram, vários deles tiveram algum percalço de execução ou até de performance da empresa. O que se vê é que não há mais como voltar ao modelo antigo. Claro, você tem uma fábrica em que você precisa de um operador na máquina, isso não vai mudar. Mas o escritório em si, ele foi totalmente transformado. Esse é o primeiro item. O segundo item é que realmente o perfil de utilização de uma rede mudou. Antes você tinha uma rede extremamente estática, extremamente controlada e com apenas alguns dispositivos que se conectavam. Hoje você tem uma infinidade de dispositivos, né? Você já vem para o escritório pelo menos com 2, ou é o celular ou o notebook, e que ninguém mais quer conectar num cabo para acessar a rede. Todo mundo já quer chegar, independente de onde ele esteja na empresa, ele quer ter a mesma experiência. E notou-se que muitas empresas não estavam preparadas para isso, né? Então, vários projetos de transformação digital foram desengavetados, porque nunca tinha prioridade de investimento, e foram acelerados durante esse período de pandemia. E o que se vê agora é o seguinte, todo mundo já caiu a ficha da transformação digital. Preciso, porque é isso que gera competitividade em minha empresa. E a maioria
se esqueceu que para fazer transformação digital, né, como você ir daqui a uma outra cidade pela rodovia, você precisa da rodovia. Então não é só o carro estar preparado, a gasolina, você está preparado, alimentado. Você precisa do automóvel, né? E você precisa do automóvel rodando numa rodovia que vai te dar a velocidade para chegar na outra cidade. A rede é isso. Sem rede não existe transformação digital, não existe experiência do usuário. Então o que está se vendo agora é como que a gente faz para otimizar, porque algumas empresas elas vão dar um salto quântico. Empresas com redes extremamente arcaicas e obsoletas, que ficavam desse jeito por prioridade de investimento, e que agora vai ter um salto gigantesco, porque entendeu-se que o mundo evoluiu muito rápido para conexões wireless, conteúdos, né, de alto valor agregado e interações que precisam ser virtuais. Mesmo dentro de uma companhia, às vezes você está com a diferença de 2 andares, fazer uma videoconferência ela é necessária. Entendeu? E você não precisa deslocar o usuário e perder esse tempo precioso que é de produção. Então, é esse que eu vejo o novo cenário, as empresas investindo e as soluções que a Extreme tem trazido como a gente torna a vida do usuário com uma experiência muito melhor do que ele tinha anteriormente. E como a gente torna a vida de IT mais tranquila, ao invés de ficar apagando incêndio, que seja mais proativo para cuidar dessa experiência do usuário. Porque a gente quer que a IT seja protagonista e proativo e não reativo. Legal. O Grilo, nós falamos um pouquinho também, né, do modelo de negócio. Ou seja, as redes são relativamente novas, né? Se nós voltarmos aí 20, 30 anos atrás, ou seja, é um mundo em franco desenvolvimento, e o modelo sempre foi um modelo de aquisição, né? Porque parece que assim, eu compro aquela infraestrutura, ela é minha, né? Eu vejo lá meus switches piscando, são meus ativos, né? Meu cabeamento, ou seja, está dentro da minha estrutura. Era algo que passava muito longe da grande maioria dos clientes pensar, né, em ter tudo aquilo como um serviço, como uma experiência, né? E manter aquela rede sempre up to date. Muitas vezes você, olha, eu quero ter essa rede por 2, 3, 4, 5 anos e já mudou a tecnologia, eu quero simplesmente ter tudo novo, porque eu sei que isso daqui vai me ajudar a ir mais longe, né? Você acredita muito que essa tendência, tudo como serviço, e também a infraestrutura, Wi-Fi, a parte de LAN, toda a parte do gerenciamento, é um negócio que é a melhor escolha hoje que um cliente que está focado no seu core business deveria decidir? Essa pergunta é bem interessante. Assim, eu acredito que como está o mundo hoje, para onde está indo as empresas, as organizações e também o perfil de usuários, nós estamos tendo tivemos essa mudança, essa aceleração de uso de aplicações. O modelo como serviço, ou seja, wireless as a service, não falo nem mais LAN as a service, mas falo wireless as a service, porque cada vez mais, com mais dispositivos móveis, com mais IoT, está se necessitando de uma rede wireless dentro das organizações que entregue o que os usuários têm hoje como demanda, como perfil, depois de tudo que acelerou nesses últimos anos. Então, o modelo as a service, ele para mim, eu acredito que ele é uma tendência de crescimento cada vez mais. E também porque as empresas, as organizações tinham um corpo de estrutura na área de TI para gestionar a infraestrutura de rede, toda a área de TI. E essa equipe, esse time agora tem que lidar com uma complexidade muito maior. Então, tomando isso como premissa, não dá mais para você ficar só naquele modelo de compra de caixa, compra de produto e fazer exatamente o que você comentou. Trazer e depois troca por um tempo. Não tem como. Então eu acho que cada vez mais o modelo as a service, sob demanda, porque se vê hoje diferentes demandas de usuário conforme diferentes comportamentos de pessoas dentro de uma rede corporativa. Então isso precisa de algo realmente dinâmico. Então o modelo as a service ele encaixa dessa forma. Então, e aí eu acredito que a Extreme tem muito a agregar, porque a Extreme, vendo essa tendência, ela
ela hoje se posiciona cada vez mais no modelo de cloud, no modelo as a service, para entregar tudo como subscrição, para facilitar não só a aquisição, o investimento da tecnologia, como também a gestão e a facilidade, e as diferentes variações de crescimento ou de decrescimento dos usuários dentro de uma organização. Então, se não tiver esse modelo que torna a rede mais flexível e também, ao mesmo tempo, atualizada, então, uma coisa que é muito, muito interessante nesse modelo as a service da Extreme é que você também traz uma licença universal e que você permite um modelo de subscrição e que você vai agregando novas aplicações, todas, né, cada vez mais na nuvem, para facilitar que o usuário da empresa e também que a área de TI possa fazer uso disso de forma mais flexível, de forma mais adaptável às situações que a gente tem hoje. Então, esse é o ponto que eu diria que é o grande desafio das empresas hoje. Porque, como você mesmo comentou, depois que a gente viu essa aceleração da pandemia com a aplicação e muito vídeo, né, que as pessoas se acostumaram com isso, ou seja, é uma questão já cultural das pessoas, né? E quando as pessoas vêm para o ambiente corporativo, elas vieram com essa cultura de utilização de grandes tráfegos de dados e tudo cada vez mais como serviço. As próprias pessoas, os consumidores, estão adquirindo produtos, serviços nesse modelo. Então as empresas também têm que se adaptar na tecnologia para esse modelo. Então eu creio e acredito, e é por isso que eu acho que esse conceito de você levar esse tipo de tecnologia que a Extreme entrega ponta a ponta para uma infraestrutura de rede, seja wired ou wireless, no modelo as a service, e a NetGlobe, pela expertise que a NetGlobe tem de anos já trabalhando com isso, já no modelo de entrega de conteúdo de vídeo, né, dos serviços de videoconferência, e trazendo isso agora para o modelo de infraestrutura de rede wireless como serviço, tem tudo a ver com o que a gente precisa levar e ajudar as organizações. Então eu acredito muito, e no papel de distribuição a gente também segue nesse modelo. A gente também cada vez mais ajuda nossos parceiros, vamos ajudar com certeza a NetGlobe, de forma a levar isso para os nossos clientes. Você sabe que, refletindo um pouco sobre isso e olhando não só o nosso business de tecnologia, de rede, mas olhando outros business também, né? Eu acho que tornar possível o Wi-Fi, por exemplo, como serviço, só para trocar o CAPEX para o OPEX, não é isso que agrega valor para o nosso cliente, porque ele já tem outras fontes de acessar esse modelo. Mas quando nós colocamos, por exemplo, um NOC rodando no modelo ativo, ajudando o cliente a ter melhor disponibilidade do seu ambiente. Então, o primeiro ponto é a garantir e ajudá-lo a ter a melhor disponibilidade para o ambiente de trabalho e das suas aplicações. Eu acho que aí traz um primeiro ponto que faz refletir nesse modelo. Quando nós nos propomos também a entrar mais profundamente e começar a ajudar o cliente a responder perguntas que anteriormente era impossível da gente imaginar, por exemplo, quantas pessoas, né, passaram por ali, ou qual é o perfil de acesso, quais os acessos, qual foi a preferência, ou seja, respondendo algumas perguntas que antes tinha que pegar na unha ou a TI tinha que parar, né, e a gente começar a fornecer isso como uma inteligência de negócio, ou seja, eu não vou nem fechar só por ser por serviço. Eu quero, na verdade, o benefício desse modelo, e serviço vai ser o melhor modelo, porque para eu ter isso, eu preciso, né, ou seja, desse relatório, desse analytics, dessa equipe dedicada para me gerar esse valor, né? Então, quando a NetGlobe pensou na parceria com a Extreme, com a Unentel, para nós fez um grande sentido quando nós conseguimos juntar esses três pontos, né? Então, uma super tecnologia, né, que nos dê possibilidade, como o Extreme Cloud IQ,
nos possibilita em gerir esses ativos de uma forma super inteligente, né? Seja através de um app, seja através de uma aplicação browser, né? Com toda a inteligência, permitindo também, né? Ativos de terceiros, ou seja, uma outra marca poder estar dentro dessa lógica da gestão. Claro que com Extreme vai mais profundo, você chega no detalhe, com outros fabricantes você vai até onde aquele ativo permite, mas mais do que isso, né, preparar APIs suficientes para que o cliente possa acessar em tempo real, né, dados que sejam relevantes para o negócio dele, seja um varejo, seja uma indústria, né, seja educação, seja uma área de serviço, né? Então acho que esse tripé parou para nós e falou assim, pô, a gente quer entrar nesse mercado, acho que a gente consegue agregar um super valor, né, com esse raciocínio de negócio. E uma coisa que me chamou muita atenção também, Renato, da Extreme, é a preocupação que vocês têm para que a rede não seja um peso para o time de TI, principalmente para a equipe que sustenta isso, né? Então, um exemplo é o próprio Extreme Cloud IQ, né? Ou seja, que dá uma visibilidade incrível, inclusive com mobilidade, mas a tecnologia de Fabric também, né? Que, sim, já não é uma inovação o Fabric, mas da forma que a Extreme implementa nos seus produtos, ou seja, como algo nativo, não é um produto na linha, mas assim, são os produtos, são as características, né? Torna isso, assim, parece que joga no mesmo time do cliente, não joga num time contrário do cliente, né? Ou seja, eu acho que é um pouco dessa lógica, né, Renato? Acho que duas coisas que eu gostaria de pontuar que são interessantes. Esse modelo as a Service, ele é uma tendência. Como você comentou, simplesmente financiar o equipamento não é o as a Service. O as a Service é realmente você ter um valor agregado em cima do que você está fornecendo como equipamento. E aí, toda essa gama de softwares que a Extreme tem e que podem beneficiar o cliente, muitas vezes o time do cliente não tem nem braço para fazer isso. E essa capacidade da NetGlobe conseguir operar o ambiente e fornecer as informações que são importantes para a operação do cliente como serviço são fundamentais. Vários clientes que eu converso, alguns deles adquiriram nossas soluções com Extreme Cloud IQ e alguns ainda não estão usando na total potencialidade da ferramenta. Então, isso para mim é a primeira coisa. E o que você comentou de tornar as redes mais inteligentes também é uma necessidade do nosso ambiente. Com esse volume, né? Eu não chamo nem de onda, mas de avalanche de dispositivos conectados numa rede e que o CIO ele não dispõe de recursos humanos infinitos para fazer gestão disso tudo, a rede precisa ser mais inteligente. E essa questão do Fabric, com certeza, é um termo de mercado, mas que a gente tirou do data center, né, só dos switches principais, e levou isso até o acesso. Então, mesmo um equipamento wireless Extreme, ele fala Fabric. O que é isso? Tornar a rede autônoma. É você tirar aquele volume de trabalho do gestor de rede que tem que configurar item a item e todo o caminho dentro da rede e configurar só o equipamento e a partir de aí qualquer um pode plugar ele na rede e a rede está funcionando, o equipamento está seguro, com alta disponibilidade. Né? Trazer essa facilidade, diminuir esse volume de trabalho para o gestor de rede e aí sim ele pode ter mais tempo para pensar na experiência do usuário dele. Muito legal. Então eu queria aqui, Grilo, através, né, de você, agradecer a todos da Unentel pela parceria, pela acolhida que nós tivemos nessa parceria junto com vocês. Agradecer aqui também, né, através do Renato, né, ou seja, esse suporte, essa acolhida da Extreme, não só no Brasil, mas em toda a região. Nos sentimos muito, assim, integrantes já da família, né, com tão pouco tempo da nossa parceria, né? Mas eu queria também estender esse convite aos nossos clientes, né, que vocês venham conosco, né? Experimente esse novo modelo, não só dos ativos de Wi-Fi, de rede como serviço, mas principalmente fazer que essas redes joguem, né, a favor do seu negócio, estando mais disponíveis, tendo as respostas corretas, né, que o negócio tem nos pedido e principalmente que
que a gente consiga ajudá-los com dados inteligentes que vão responder e vão ajudar ainda mais a acelerar os seus negócios, e principalmente a tomada de decisão que os negócios estão exigindo, né, em tempo real, seja lá qual o segmento que você esteja. Então, tem aqui o nosso compromisso como fabricante, como distribuidor, como integrador, né, para que vocês possam experimentar os serviços NetGlobe, né, os produtos Extreme e toda a agilidade na logística da Unentel, né, testando, homologando, né, colocando esses valores, né, como premissas para o futuro das suas contratações. Então fica aqui o nosso convite e agradeço aos nossos grandes parceiros. Meu muito obrigado.